Essa foto do Messi com todos esses troféus conquistados no Barcelona ao longo da sua carreira talvez tenha o mesmo peso ou até menos peso do que essa foto do Jamie Vardy com os troféus conquistados pelo Leicester. É óbvio que tudo na vida depende do ponto de vista, e o que vamos analisar aqui não é o da comparação entre os dois jogadores e nem o das conquistas, mas sim o legado que ambos escreveram. O do Messi todo mundo conhece e sabe de cor. Ele está em toda a mesa de debate se é ou não o maior jogador de todos os tempos, o maior ídolo que o Barcelona já teve. A sua trajetória, legado por lá e no futebol é inquestionável, mas o meu ponto não é esse. Desde quando o argentino chegou ao time catalão, o Barcelona já era o Barcelona. Antes de ser o de Messi, era o de Ronaldinho e assim sucessivamente com diversas figuras históricas do esporte. É um clube com uma história que eu poderia ficar dissertando aqui por dias. Mas e quando a vida não te dá essa oportunidade e muito menos esse talento? Quando você precisa seguir outro roteiro completamente diferente, onde você teoricamente já é considerado velho para atuar profissionalmente no futebol, mas o sonho sempre se mantém aceso. Existe um caminho, será? O legado de Vardy no futebol conta uma das histórias mais impressionantes que esse esporte já viu. Até os seus 25 anos de idade, o atacante levava uma vida comum no futebol, daquelas que talvez muitos de nós aceitaríamos levar para viver do esporte, atuando em ligas amadoras na Inglaterra. Porém, as ligas amadoras por lá são literalmente divisões inferiores, óbvio, com salários irrisórios, mas Vardy era visto de outra forma. Sabe aquele cara que todo mundo diz, pô, tem um brother lá no futebol que eu não sei como ele não é profissional, ele joga muita bola, até que um dia alguém dentro do Leicester que disputava a Championship, que é a segunda divisão inglesa, afirmou isso também. Em junho de 2012 resolveram apostar naquele cara que não tinha um trabalho de base, mas sim apenas um faro de gol. Sua estreia aconteceu em agosto, um jogo de Copa, com time reserva e com bola na rede. Uma excelente resposta. As oportunidades começaram a chegar e Vardy marcou o segundo, terceiro, quarto, quinto gol nessa primeira temporada. Bons números para um estreante nos profissionais e reserva também da equipe. Tá contratado e mantido. Temporada seguinte, uma surpresa assombrosa nos gramados passou a atender pelo nome de Jamie Vardy. 26 gols marcados para levar o Leicester à Premier League com título incontestável da Championship. Uma volta à primeira divisão que não acontecia há 11 temporadas e atendeu pelo nome do novo atacante do time. Ali surgia então o famoso trabalho de scout. A missão então era manter o Leicester na primeira divisão inglesa depois de tanto tempo longe, mas ao mesmo tempo jovem no futebol, mas já experiente atacante na vida, estava vivendo o novo. Afinal, nunca tinha jogado uma partida na elite do futebol mundial. Para uma temporada de estreia, ele fez um bom trabalho. Não foi o artilheiro como muitos esperavam, mas teve 13 participações em gols, com direito a 8 assistências, até chegar à fatídica temporada de 15-16, maior ano da história desse clube e um dos maiores da história do futebol inglês. Uma das maiores zebras da história do futebol foi capitaneada por Jamie Vardy, Mahrez, Kanté e Schmeichel. Um título da Premier League histórico também, deixando para trás Arsenal, Tottenham, City e United numa disputa rodada a rodada, onde apenas o Leicester resistiu na reta final com 10 pontos de vantagem, onde Vardy chegou a estabelecer o recorde de 11 jogos seguidos com bolas na rede, 24 gols e o craque da Premier League para entrar para sempre para a história do futebol inglês. O jogador que há exatos 3 anos naquele momento estava no futebol amador e havia sido comprado por 1 milhão de euros, chegava então à seleção inglesa, onde continuou deixando seus gols e a sua história apenas se amplificou. Propostas de clubes do mundo inteiro chegaram para aquele que se tornava o jogador mais desejado do momento, porém ele disse não para todas elas. Mahrez se foi, Kanté se foi, no fim das contas todos se foram. Vardy anunciou seu adeus apenas nessa semana aos 38 anos de idade, com mais de 100 gols pelo Leicester, quase 200. O primeiro jogador a marcar mais de 100 gols na Premier League após os 30 anos. Ele ainda voltou a ser o artilheiro do campeonato inglês e venceu 2 Copas da Inglaterra pelo clube que ele ajudou a recolocar ou até mesmo a colocar no mapa de um jeito que nunca esteve. Ao todo foram 198 gols, onde Vardy deve se despedir ao fim do campeonato inglês com 501 jogos, caso cumpra os 5 que faltam nessa atual temporada, onde o Leicester já está rebaixado da Premier League. Ao longo dos últimos anos, entre muitos que vieram e se foram, ele ainda deixou seus gols pelo clube em Champions, Europa League, recolocou o Leicester na primeira divisão no último ano após ter sido rebaixado, mas o corpo já não responde mais. O clube lhe devolveu, dando a oportunidade de viver o seu maior sonho ao
disputar uma Copa do Mundo. Jamie Vardy deixa o Leicester como uma lenda do clube, não só pelos títulos e pelo número de taças. Isso tudo são detalhes e por isso o legado dele traz uma história tão imensa quanto a de Messi, que vai além dos troféus. A perseverança viva, personificada, onde o futebol lhe retribuiu com tudo e mais um pouco o amor que ele tanto entregou a esse esporte, e ele jamais deixou de ser grato a todos que lhe abriram a porta. Vardy só soltou a mão do Leicester quando ambos entenderam que a parceria já não era mais saudável. E assim se encerra uma das maiores histórias de idolatria do século XXI dentro dos gramados. Porque na eternidade, Vardy será conhecido como uma lenda viva na cidade que apostou no nada e colheu mais do que achou que era possível. Mas é futebol.